O momento que parecia insignificante. Ninguém percebeu quando aconteceu, nem mesmo ele. Não houve som, nenhum impacto visível, nenhuma sensação de perigo. Nada caiu no chão, nada terminou naquele instante, nada começou de forma clara. O mundo continuou exatamente igual. Era um daqueles momentos tão pequenos que desaparecem assim que acontecem. Um segundo perdido entre dois pensamentos. Um gesto feito quase no automático. A decisão levou menos de 10 segundos. Talvez menos. Ele não parou para refletir. Não analisou consequências. Não imaginou futuros possíveis, porque decisões capazes de destruir uma vida inteira raramente chegam com aparência de tragédia. Elas não gritam, não ameaçam, não assustam, elas sussurram e geralmente dizem coisas reconfortantes. Dizem que não é nada demais, que não vai mudar nada, que pode ser resolvido depois. Elas se apresentam como algo temporário, um pequeno ajuste, uma solução rápida para um problema imediato. Algo fácil demais para ser recusado, e talvez seja exatamente por isso que passam despercebidas. Naquele dia, ele não perdeu absolutamente nada. Não perdeu dinheiro, não perdeu pessoas, não perdeu estabilidade. Nada saiu de sua vida naquele momento. Ele apenas escolheu. E escolhas não fazem barulho quando acontecem. Elas fazem barulho muito depois. Se alguém tivesse perguntado, naquele instante, se aquilo mudaria sua vida, ele teria rido. Talvez até se sentisse ofendido com a pergunta. Como algo tão pequeno poderia alterar algo tão grande? O futuro parecia distante demais, abstrato demais, longe demais. Mas o futuro não começa quando chega. Ele começa quando escolhemos. A vida dele sempre foi comum, nada extraordinário, nada trágico. Era uma existência construída sobre rotina. Acordar cedo, cumprir horários, responder mensagens, resolver pendências, voltar para casa cansado, repetir. Os dias eram parecidos, as semanas passavam rápido, os meses se misturavam. Nada parecia sair do controle. Ele não era alguém impulsivo, nem inconsequente. Pelo contrário, sempre acreditou que prudência era sinal de maturidade. Evitar riscos, manter estabilidade, não sair muito do planejado. Essas eram suas regras invisíveis. Não buscava grandes conquistas. Não sonhava com fama ou riqueza. Seu desejo era simples, uma vida previsível. Porque previsibilidade parecia segurança. Ele acreditava que pessoas responsáveis não cometiam grandes erros. E talvez por isso nunca se viu como alguém em perigo. Os erros, em sua mente, pertenciam a outros tipos de pessoas. Pessoas impulsivas, pessoas descuidadas, pessoas que ignoravam consequências. Ele não se encaixava nisso. Sempre pensou antes de agir, sempre calculou riscos. Ou pelo menos acreditava que sim. O que ele não percebia é que o perigo raramente se apresenta como imprudência. Às vezes ele se apresenta como cansaço, outras vezes como conveniência e quase sempre como justificativa. Dentro dele existia uma crença silenciosa que nunca havia sido questionada. Ainda dá tempo. Tempo para errar, tempo para corrigir, tempo para mudar depois. Nada parecia definitivo. O futuro parecia flexível, elástico, reversível. Essa ideia o acompanhava desde sempre. Se algo desse errado, ele resolveria depois. Se passasse um limite, voltaria atrás. Sempre haveria um depois. O problema é que o tempo não avisa quando uma escolha deixa de poder ser desfeita. Não há sinal. Não há contagem regressiva. Apenas um ponto invisível, depois do qual não se retorna. O dia em que tudo começou não tinha nada de especial. Nenhuma tragédia havia acontecido, nenhuma discussão, nenhuma perda. Era apenas um dia comum. O tipo de dia que não merece lembrança. Ele estava cansado, mentalmente exausto, carregando pequenas pressões acumuladas. Nada grave, apenas o peso cotidiano que se acumula sem ser notado.
Foi nesse estado que a decisão surgiu. Simples, direta. Duas possibilidades. Uma exigia esforço, a outra oferecia alívio imediato. Nada extremo, nenhuma delas parecia errada demais, mas apenas uma parecia confortável. Ele sentiu uma dúvida leve, quase imperceptível, aquela sensação estranha que aparece por segundos e desaparece se não for observada. Não era medo, não era culpa, era apenas um aviso discreto. Mas avisos discretos são fáceis de ignorar. Eles não competem com o cansaço, não competem com o desejo de resolver logo, não competem com a vontade de evitar conflito. A mente começou a negociar. É só hoje, depois eu faço diferente, não muda nada. E então surgiu o argumento mais perigoso de todos. Todo mundo faz. Quando algo parece comum, deixa de parecer arriscado. Quando é repetido socialmente, deixa de parecer errado. E quando deixa de parecer errado, passa a parecer necessário. Ele escolheu o caminho mais fácil, não por maldade, não por ganância, por cansaço, por querer que o dia terminasse logo, por querer silêncio interno. E quando tudo acabou, nada aconteceu, nenhuma consequência, nenhuma punição, nenhuma mudança imediata. O mundo permaneceu exatamente igual. Esse foi o momento mais decisivo de todos, porque quando uma escolha errada não gera dor, ela ensina algo perigoso, ela ensina que é segura. Nos dias seguintes, ele não pensou muito sobre aquilo. Não parecia importante o suficiente para ocupar espaço na mente. Afinal, nada havia acontecido. E quando nada acontece, a mente entende como permissão. Algum tempo depois, a situação se repetiu. A decisão foi mais rápida, a dúvida menor, o desconforto quase inexistente. Era mais fácil agora. A primeira vez sempre exige explicação. A segunda exige apenas lembrança. Cada repetição deslocava um limite interno, e limites raramente desaparecem de uma vez. Eles se movem, poucos centímetros por vez. Sem perceber, aquilo deixou de ser exceção. Virou alternativa. Depois, virou hábito. E hábitos não pedem autorização para mudar quem somos. Eles apenas mudam. Ele ainda se via como a mesma pessoa. Acreditava nos mesmos valores, repetia os mesmos discursos, mas suas ações já não acompanhavam suas crenças. Sem perceber, começou a existir uma distância sutil entre quem ele achava que era e quem estava se tornando. Nada mudou do lado de fora. A rotina seguia intacta. As pessoas não notavam diferença. O trabalho continuava. Os dias seguiam iguais. Mas algo começava a se deslocar por dentro, uma pequena desconexão, um silêncio estranho, como se algo estivesse fora do lugar, mas não fosse possível identificar o quê. Ele ignorou, como quase todo mundo faz, porque enquanto a vida parece funcionar, ninguém questiona o caminho. E assim, sem perceber, sem drama, sem queda, sem aviso, ele deu o primeiro passo. Não em direção ao caos, mas em direção a um caminho do qual não conhecia o fim. O hábito que começou a mudar tudo. Nos primeiros dias, ele não percebeu diferença alguma. A vida continuava funcionando. O despertador tocava no mesmo horário. As ruas pareciam iguais. As pessoas diziam as mesmas coisas. Nada havia mudado no mundo ao redor. Mas mudanças reais raramente começam do lado de fora. Elas começam em silêncio, começam dentro. Ele não acordava pensando naquela decisão. Não se sentia culpado, não sentia medo. Na verdade, sentia algo diferente. Alívio. Uma sensação estranha de que algo havia ficado mais fácil. E facilidade é perigosa. A segunda vez não veio como escolha, veio como continuação. Quando a situação apareceu novamente, o corpo reagiu antes da mente. Ele já conhecia o caminho, já sabia como funcionava, já sabia que nada aconteceria depois. A dúvida surgiu.
mas durou menos, muito menos. O cérebro aprende rápido aquilo que reduz desconforto. Aprende rápido aquilo que evita conflito. E quanto menos resistência existe, mais natural tudo parece. Ele começou a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Nada evidente. Apenas pequenos ajustes internos. Ele pensava menos antes de decidir. Justificava mais rápido. Racionalizava melhor. Não se via como alguém errado, apenas como alguém prático. A palavra necessário passou a aparecer com frequência em seus pensamentos. Não porque fosse verdade, mas porque era confortável. Necessário não exige culpa. Necessário não pede arrependimento. Necessário apenas acontece. Com o tempo, aquilo deixou de ser um evento isolado. Passou a fazer parte da rotina. Não diária, ainda não, mas frequente o suficiente para deixar marcas. Ele não falava sobre isso com ninguém, não porque fosse segredo, mas porque parecia pequeno demais para ser mencionado. Coisas pequenas não são contadas, são repetidas. Algo começou a mudar na forma como ele via limites. Antes, existia uma linha clara. Um ponto onde ele sabia que não deveria ultrapassar. Agora essa linha parecia borrada, difusa, como um desenho antigo que vai se apagando com o tempo. Não foi uma quebra brusca, foi um deslocamento, um passo de cada vez. E cada passo parecia razoável quando analisado isoladamente. Ele começou a perceber que conseguia conviver com pequenas contradições. Dizia uma coisa, fazia outra. Pensava de um jeito, agia de outro. No início, isso causava incômodo. Depois, virou ruído de fundo. Algo sempre presente, mas nunca autossuficiente para exigir atenção. A mente humana é incrivelmente habilidosa em proteger a própria imagem. Quando fazemos algo que entra em conflito com quem acreditamos ser, não mudamos o comportamento imediatamente. Mudamos a narrativa. Ele passou a se explicar internamente, não para os outros, para si mesmo. E explicações repetidas se transformam em crenças. Não estou prejudicando ninguém. Isso não define quem eu sou. É só uma fase. Quando as coisas melhorarem, eu paro. Essas frases começaram a surgir quase automaticamente, como se alguém as soprasse em seu ouvido. O problema não era o conteúdo delas, era a frequência. Quanto mais ele repetia, mais reais pareciam. Com o tempo, o desconforto inicial desapareceu quase por completo. Aquilo que antes exigia coragem, agora exigia apenas continuidade. O corpo não reagia, a mente não questionava. Tudo parecia normal. Esse é um dos momentos mais perigosos da transformação humana. Quando algo errado deixa de causar sensação. Porque aquilo que não dói, não chama a atenção. As pequenas decisões começaram a influenciar outras áreas da vida. Não diretamente, mas sutilmente. Ele passou a chegar um pouco mais tarde, a responder mensagens com menos cuidado, a evitar conversas que exigiam explicação. Nada grave, nada suficiente para ser confrontado. Apenas pequenas mudanças de postura. As pessoas ao redor não sabiam dizer exatamente o que havia mudado, mas percebiam. Algo em sua presença parecia diferente. Menos firme, menos confiável, menos claro. Confiança não se perde de uma vez, ela se desgasta, e desgaste não faz barulho. Ele começou a notar pequenas consequências, mas não as conectava às decisões. Atribuía ao acaso, ao azar, ao momento difícil, nunca à escolha inicial. Porque ninguém gosta de olhar para o próprio ponto de origem. A verdade é que aquela decisão pequena não estava apenas criando consequências externas. Ela estava treinando algo muito mais profundo. Estava ensinando quem ele era autorizado a ser. Cada repetição dizia silenciosamente: isso também sou eu. E quando algo passa a fazer parte da identidade, deixa de ser questionado. Em alguns momentos, sozinho, ele sentia um desconforto difícil de explicar.
uma sensação vaga de estar se afastando de algo. Não sabia exatamente do que. Talvez de uma versão antiga de si mesmo, mas afastamentos lentos não causam pânico, causam adaptação. Ele acreditava que ainda tinha controle, que poderia parar quando quisesse, que nada havia mudado de verdade. Afinal, ainda acordava cedo, ainda cumpria obrigações, ainda parecia funcional, mas funcional não significa inteiro. Algo estava se partindo, muito devagar. A terceira fase começou sem anúncio. Não houve decisão consciente, a escolha já vinha pronta. Quando surgia a situação, ele simplesmente seguia, como quem dirige no automático por uma rua conhecida. O perigo do automático não é errar, é não perceber que está errando. Ele já não lembrava exatamente quando aquilo havia começado. A decisão original parecia distante, pequena demais para ser localizada na memória. Era como tentar lembrar o primeiro grão de areia que iniciou um deslizamento. Impossível. E ainda assim, se alguém o observasse de fora, diria que nada estava errado. A vida seguia. As aparências estavam intactas, mas por dentro, algo fundamental estava mudando de lugar. Ele não estava se tornando alguém pior, estava se tornando alguém diferente. E isso, muitas vezes, é ainda mais perigoso. Porque quando não percebemos a transformação, acreditamos que ainda somos os mesmos e continuamos tomando decisões como se nada tivesse mudado. O hábito já estava formado, não como vício, não como obsessão, mas como padrão. E padrões constroem destinos. Quando as consequências começam a aparecer no começo, ele não percebeu que algo havia mudado. Porque mudanças reais não anunciam chegada. Elas não batem à porta, não exigem atenção. Elas se instalam. A rotina continuava funcionando. O relógio despertava. As tarefas surgiam. Os dias avançavam. Mas havia uma diferença sutil. Ele passou a viver em modo de manutenção. Não estava construindo nada novo, apenas tentando manter o que ainda restava. As pequenas decisões repetidas começaram a cobrar um preço, não em forma de punição, nem em forma de desastre, mas em desgaste. Um cansaço que não vinha do corpo, vinha da mente. Ele se sentia constantemente atrasado, não no horário, na vida. Como se estivesse sempre correndo atrás de algo que não sabia exatamente o que era. As conversas começaram a mudar. As pessoas não diziam nada diretamente, mas havia pausas estranhas, respostas curtas, olhares que demoravam menos. A confiança não havia desaparecido. Ela apenas não estava mais inteira, e confiança parcial nunca se sustenta por muito tempo. Ele começou a perceber que explicava demais. Quando alguém pergunta demais, é desconfiança. Mas quando alguém explica demais, é porque sente que precisa. Ele justificava atitudes que antes não exigiam explicação. Tentava antecipar questionamentos, como se algo dentro dele soubesse que a base havia se tornado instável. Algumas oportunidades simplesmente deixaram de surgir. Não houve recusa explícita, não houve porta fechada, elas apenas não apareceram. E o mais doloroso nisso tudo é que ninguém precisa dizer não quando já não confia o suficiente para dizer sim. Ele começou a sentir uma espécie de isolamento invisível. Estava rodeado de pessoas, mas raramente se sentia presente. Ria quando precisava, respondia quando chamavam, mas por dentro estava distante. Como se estivesse assistindo à própria vida de fora. A desconexão crescia, e desconexões não gritam, elas silenciam. Em alguns momentos, sozinho, ele tentava lembrar quando havia começado a se sentir assim. Não conseguia apontar um dia específico. Não havia um evento marcante, apenas um acúmulo, como poeira que se deposita tão lentamente que só percebemos quando tudo já está coberto. Ele começou a evitar momentos de silêncio. O silêncio lembrava demais. Lembrava da pessoa que ele acreditava ser e da distância que agora existia. Então mantinha a mente ocupada.
trabalho, telas, ruído, qualquer coisa que impedisse a reflexão. Pensar doía. O hábito que começou pequeno agora influenciava decisões maiores. Não de forma direta, mas como uma sombra constante. Antes de escolher, ele já pensava: qual opção dá menos trabalho? Não a mais certa, não a mais verdadeira, a mais fácil. Quando a facilidade se torna critério, o futuro começa a encolher. Ele percebeu que estava sempre adiando. Adiando conversas, adiando ajustes, adiando mudanças. Tudo ficava para depois, porque depois sempre parece mais seguro. O problema é que o depois nunca chega. Algumas pessoas começaram a se afastar. Não houve briga, não houve explicação. Apenas menos convites, menos mensagens, menos presença. Relacionamentos não terminam sempre com palavras. Às vezes terminam com ausência. Ele começou a se perguntar em silêncio se algo estava errado com ele. Mas a pergunta vinha fraca, sem força suficiente para gerar mudança. Era mais uma constatação do que um pedido de ajuda. Em certos dias, sentia um peso estranho ao acordar. Nada havia acontecido, mas a sensação de estar atrasado para algo invisível o acompanhava. Como se a vida estivesse avançando e ele tivesse parado alguns passos atrás. Ele ainda dizia para si mesmo que estava tudo sob controle, que aquela fase passaria, que bastava um ajuste, que em breve tudo se alinharia novamente. Mas essa crença já não vinha acompanhada de convicção, era apenas repetição, e repetir algo não o torna verdadeiro, apenas familiar. O passado começou a parecer distante, não apenas no tempo, mas na identidade. Ele lembrava de quem era, como se lembrasse de outra pessoa. Não sentia orgulho, não sentia vergonha, sentia estranhamento. O mais cruel das mudanças lentas é que elas não permitem luto. Não há um momento claro de perda. Então seguimos vivendo, sem perceber que algo importante já não está mais conosco. Algumas noites o sono demorava, não por ansiedade intensa, mas por pensamentos circulares. Quando foi que tudo ficou assim? O que exatamente eu mudei? Será que ainda dá tempo? Pausa. Essa última pergunta começava a surgir com mais frequência, e dessa vez não vinha acompanhada de certeza. Ele tentou se aproximar novamente das próprias rotinas antigas. Tentou ser mais rígido, mais organizado, mais atento, mas algo não funcionava, porque disciplina não reconstrói identidade. Ela apenas mantém estrutura, e a estrutura já estava trincada. A verdade começou a aparecer de forma incômoda. Aquela decisão pequena não havia criado apenas consequências externas. Ela havia treinado sua mente a escolher sempre o caminho que dói menos agora. E esse treinamento silencioso estava moldando tudo. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de existir. Ele percebeu tarde demais que decisões repetidas não apenas mudam resultados, elas mudam critérios. E quando os critérios mudam, o destino muda junto. Não havia caos, não havia colapso, ainda não. Mas havia um sentimento crescente de estar vivendo uma vida que não havia escolhido conscientemente, como se tivesse acordado em um lugar desconhecido, sem lembrar do caminho que o levou até ali. E pela primeira vez, ele sentiu medo, não de perder algo, mas de já ter perdido, sem perceber. O futuro, que chegou em silêncio, ele passou um tempo tentando fingir que era só cansaço, que era uma fase, que o problema não estava nele, apenas no mundo. Mais trabalho, menos tempo, muita pressão. Era fácil colocar a culpa em qualquer coisa externa, porque olhar para dentro exigia coragem, e ele não estava com coragem. Aos poucos, ele começou a perceber uma coisa que parecia pequena, mas doía mais do que deveria. As pessoas já não pediam mais a opinião dele como antes. Não era desprezo, não era agressividade, era algo pior, indiferença. Quando alguém deixa de ser procurado, não é porque fez um grande erro,
é porque deixou de ser referência. Ele começou a notar que as conversas ao seu redor aconteciam sem ele. Planos eram feitos, sem incluir seu nome. Decisões eram tomadas, sem pedir sua presença. E isso não aconteceu de repente. Foi uma mudança gradual, quase imperceptível. Como se as pessoas tivessem aprendido aos poucos que era mais fácil seguir sem contar com ele. Essa percepção chegou como um golpe silencioso, não uma dor aguda, uma dor que se espalha devagar. Ele tentou reagir, tentou se aproximar mais, tentou mostrar que ainda estava ali, mas havia algo estranho agora. Toda tentativa parecia tardia, toda iniciativa parecia carregada de esforço, como se ele estivesse tentando subir uma escada que antes era plana. Ele percebeu que confiança, quando quebrada, não volta com esforço, volta com consistência. E consistência exige tempo. Tempo que ele já havia gastado, fazendo pequenas escolhas erradas. A realidade começou a ficar mais clara. Ele não tinha perdido tudo por causa de um desastre. Ele tinha perdido tudo por causa de uma erosão. Erosão não dá alertas, não dá sinais claros. Ela apenas acontece, e quando você percebe, já levou parte da estrutura. Ele começou a se perguntar o que exatamente as pessoas viam nele agora. E o pensamento veio com um desconforto difícil de suportar. Talvez elas vissem alguém instável. Não instável no sentido de explosivo. Instável no sentido de imprevisível. Alguém que diz uma coisa e faz outra. Alguém que promete, mas não sustenta. E nesse ponto, não importa o quanto você se considera boa pessoa. O mundo não responde ao que você pensa ser. O mundo responde ao que você faz repetidamente. As pequenas escolhas começaram a cobrar preço dentro de casa também. Não necessariamente com brigas, mas com distância. Ele começou a perceber que sua presença já não acalmava. Ela apenas ocupava espaço. Existem pessoas que quando entram em um lugar trazem paz. E existem pessoas que quando entram trazem uma sensação de atenção, como se algo pudesse dar errado. Ele começou a sentir que estava se tornando a segunda. Em alguns momentos, ele tentou voltar ao passado. Relembrar quando as coisas eram simples, quando ele confiava em si mesmo, quando suas palavras ainda combinavam com suas atitudes. Mas o passado não serve como refúgio, ele serve como espelho. E aquele espelho começou a mostrar algo que ele não queria ver. A transformação já tinha acontecido. Foi numa noite comum que a percepção final chegou. Nada de especial, nenhuma crise. Ele estava sozinho, em silêncio, fazendo algo simples. E de repente, sem aviso, veio uma pergunta muito clara. Se eu continuar assim, onde isso termina? Ele não conseguiu responder. E foi isso que o assustou. Porque enquanto ainda existe uma resposta, ainda existe direção. Mas quando não existe, significa que você está apenas sendo levado. Ele percebeu uma coisa que nunca tinha admitido. Ele já não escolhia. Ele seguia. O hábito escolhia por ele. A conveniência escolhia por ele. O medo do desconforto escolhia por ele. E quando você deixa de escolher, você começa a viver a vida que sobra. A pior parte não foi perceber que havia perdido oportunidades. A pior parte foi perceber que havia perdido clareza. Ele não sabia mais o que queria. Não sabia mais onde pretendia chegar. Não sabia mais qual versão de si mesmo era real. Porque quando você se acostuma a se justificar, você começa a acreditar nas justificativas. E quando você acredita nelas, você deixa de enxergar o problema. Ele tentou mudar, de verdade. Tentou parar. Tentou ser diferente. Tentou fazer tudo certo. Mas a mudança não era apenas uma questão de comportamento. Era uma questão de identidade. Aquele caminho já tinha moldado seus reflexos.
Ele não estava lutando contra uma decisão, estava lutando contra uma versão de si mesmo, e isso é muito mais difícil. Em algum momento, ele percebeu que não havia um dia do colapso. Não houve uma queda espetacular. Houve um acúmulo tão grande de pequenas perdas que um dia ele apenas se deu conta. Ele já estava vivendo as consequências. Não como castigo, mas como resultado. O futuro que ele temia já estava ali. E então veio a lembrança do começo, não como cena perfeita, mas como sensação. Aquele primeiro instante, aquela decisão rápida, aquela escolha pequena. Ele lembrou do que pensou. É só hoje, é só dessa vez. Não muda nada. E a verdade bateu com uma clareza cruel. Mudou tudo. Porque o problema nunca foi aquela decisão isolada. O problema foi o que ela autorizou. Ela autorizou a próxima e depois a próxima, até que, sem perceber, ele já não estava mais decidindo o que fazer. Ele estava decidindo quem seria, e ele decidiu, sem perceber. Existe um tipo de arrependimento que não tem grito, não tem drama. É um arrependimento quieto, maduro, pesado. O tipo de arrependimento de quem entende tarde demais que o tempo não volta e que algumas portas não reabrem. Pausa. Esse foi o arrependimento dele, mas mesmo assim não havia ódio, não havia revolta. Havia apenas uma lucidez dolorosa. Ele não foi destruído por um grande erro. Ele foi destruído por pequenos sim, pequenos depois, pequenos não tem problema. O futuro não caiu sobre ele. Ele caminhou até o futuro, sem olhar. E talvez essa seja a parte mais inquietante. Porque não é uma história sobre alguém muito diferente. É uma história sobre uma lógica que existe em quase todo mundo. A lógica do alívio, do atalho, da escolha fácil. A lógica de acreditar que pequenas decisões não importam. Mas pequenas decisões importam porque elas ensinam uma coisa: a direção. Uma escolha pequena não destrói sua vida num dia. Ela apenas aponta a bússola. E se você segue aquela bússola por tempo suficiente, um dia você chega. E quando chega, parece repentino. Mas não foi. Foi lento. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu nunca faria algo assim. E talvez você esteja certo. Mas a história não fala de um ato específico. Ela fala de um mecanismo. O mecanismo de ceder aos poucos. O mecanismo de se acostumar com o que antes parecia errado. O mecanismo de trocar o que é sólido por aquilo que é fácil. E esse mecanismo é humano. Talvez hoje exista uma decisão pequena diante de você. Uma daquelas que parecem insignificantes. Uma daquelas que você consegue justificar. Uma daquelas que ninguém vai ver. E talvez o perigo não esteja no que ela é. Talvez o perigo esteja no que ela permite que você se torne. Porque o futuro raramente é destruído por uma tragédia. O futuro é corroído por escolhas pequenas, por concessões silenciosas, por hábitos que parecem inofensivos, até virarem identidade. E identidade define destino. O que aconteceu com ele não foi um castigo, foi um caminho. O tipo de caminho que começa discreto e termina definitivo. E a parte mais cruel desse tipo de caminho é que ele sempre parece reversível, até o dia em que não é. O futuro não muda de repente, ele muda devagar, uma escolha por vez, um silêncio por vez, depois eu vejo por vez. E algumas decisões, por menores que pareçam, não mudam apenas o que acontece com você. Elas mudam quem você se torna.